Eu quero que você leve o seu pensamento agora ao trono da graça de Deus. Aleluia. Adore o Senhor em espírito e verdade nessa noite, porque Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que bom, irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez como igreja para adorar esse Deus que é digno de honra e de glória. Louvado seja Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41. A Bíblia diz que era o dia de culto. Ali estava reunido todos com o mesmo intuito de adorar o Senhor. E ali, na hora da oferta, todos se aproximaram do gasofilácio e depositaram suas ofertas. E Jesus, ele observou algo que lhe chamou a atenção. Ele via todas as pessoas depositando a oferta. Muitos ricos depositavam em grande quantidade de moedas. Mas chegou um momento que uma viúva, a Bíblia diz uma pobre viúva, depositou 2 moedinhas. E isso chamou a atenção de Jesus. Quando ele chegou para os seus discípulos e disse: olha, muita gente depositaram nele,
muitas ofertas, muito dinheiro. Porém, essa viúva chamou a atenção de Jesus por ela depositar apenas 2 moedas. Então Jesus disse: essa viúva depositou mais do que os ricos, porque os ricos, eles depositavam aquilo que sobrava de todo o seu ganho, de todo o seu sustento. Mas a viúva, ela depositou todo o seu sustento, 2 moedinhas. Talvez aquelas 2 moedinhas era todo o que ela tinha para se alimentar durante o mês, uma semana. Talvez aquelas 2 moedinhas poderiam ser para comprar o seu remédio, ninguém sabe. Mas foi tudo que ela tinha. E o que nós aprendemos essa noite com essa passagem? Deus, Ele não olha a quantidade, Ele olha a qualidade. Porque aquela viúva, quando ela depositou aquelas 2 moedas, era tudo que ela tinha, era todo o amor que ela tinha, porque ela tinha certeza de ela depositando aquelas 2 moedas, Deus ia prover o que ela necessitava, Deus ia cuidar dela. Então hoje, esta noite aqui também, irmãos, você que está aqui para ofertar ou dizimar, não olhe para a quantidade, mas olha para a qualidade, aquilo que o teu coração desejar ofertar. Porque é gratidão quando nós ofertamos na casa do Senhor, é mostrando para Deus que nós somos gratos por tudo que Ele nos dá. Então esta noite a tua oferta, o teu dízimo, não é a quantidade, mas é a gratidão do teu coração. Então você está livre hoje para depositar a tua oferta pela gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui, Pai, as ofertas e os dízimos dos teus filhos, reconhecendo, Pai, pela gratidão, que é o Senhor que sustenta cada um, Senhor. É tudo que temos, ó Pai, e tudo que somos, vem diretamente de Ti. Não é nada da nossa força, nem da nossa sabedoria, mas é unicamente de Ti, Senhor. Por isso, Pai, consagra essas ofertas, esse dízimo para o mantimento da Tua casa, Senhor. E abençoe a cada um que está aqui, Senhor. E faça multiplicar 1000 vezes na vida de cada um, Senhor, a abundância de amor, de saúde, de vitória, de prosperidade, Senhor. Abençoe o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus. Está aqui, Pai, também o Teu servo, Pai. Te pedimos mais uma vez, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, fala conosco, Pai, para que através do Teu servo, o alimento espiritual que tantos precisamos, ó Pai, e a resposta que muitos aqui vieram buscar, Senhor, que o Senhor, através do Teu servo, possa nos trazer essa resposta, Pai. Por isso Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Muito boa noite para todos. Quem está feliz aí? Quem está feliz? Amém.
Glória a Deus, a gente está aqui hoje para testemunhar da grandeza desse Deus que faz tudo por nós. Por isso nós estamos aqui. Amém? Que bom você estar aqui hoje para juntos podermos adorar a Deus. Nessa noite, estava comentando com o pastor essa semana, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E é tão maravilhoso quando a gente pensa qual a razão da gente estar aqui, o que nos convenceu a entender isso, por que nós estamos aqui hoje. Isso dá alegria no coração, porque nós vamos falar de algo que é muito próprio nosso, não é nada que a gente não saiba ou que a gente não está vivendo hoje, que é justamente a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Talvez, pelo segmento da igreja, isso aí já no século III para frente, já quis definir no concílio de Nicéia, onde havia algumas pessoas para poder definir algo que a Bíblia já dizia. E é bem interessante a conclusão que ele chegava acerca do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Só que eu acho que na trajetória da vida cristã foi tendo alguns equívocos, né? E do outro. E as pessoas começaram a entender como se Deus fosse o maior, Jesus um pouco menor do que Deus, e o Espírito Santo um pouco menor do que Jesus. E talvez na força de expressão de muitos, parece que o Espírito Santo é uma força de Deus, é a ação de Deus na terra. E às vezes a gente esquece que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente muitas vezes tem noção disso, que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Como pensar assim? São três? São três deuses ou um só? Então isso é muito complexo. Tentaram explicar de maneira humana quem é o Espírito Santo, quem é Deus e quem é Jesus. Mas a gente vai ver algumas coisas bem peculiares do Espírito, para a gente trazer essa informação que eu creio que todos aqui já sabem, só estou lembrando a cada um de coisas tão maravilhosas do Espírito. Para a gente estar aqui, ele teve que convencer a gente a entender algumas coisas e abrir o nosso entendimento para que eu e você, nós pudéssemos entender quem é Jesus. Que a função do Espírito Santo hoje é justamente essa: fazer eu e você entender que o Deus que subiu na cruz e morreu, faz a gente acreditar em tudo isso, porque humanamente falando não tem como. Porque já passaram-se 20 séculos de história, dá para se perder na caminhada essa verdade, mas ela continua muito latente em nós hoje. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, no primeiro livro da Bíblia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, para você entender já de início a proposta de Deus para as nossas vidas. Capítulo 1 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e o capítulo 1. Quem não achar, você pede ajuda ao outro irmão que ajuda você. Gênesis 1. Presta atenção nisso aqui. Quem é o Espírito Santo? No princípio, que princípio é esse? Quanto tempo tem um princípio? Isso é atemporal, está fora do tempo, não se contar. Quando Deus criou tudo isso, na eternidade passada, Deus criou todas as coisas. Quanto tempo tem? Nós temos um mundo pós-queda de 6.000 anos, mas aqui Deus está falando de algo. Olha, no princípio Deus criou os céus e a terra.
Então a gente vê aqui a presença de Deus. Só que quando a gente vai ver o próprio Evangelho de João, capítulo 1, João vai dizer que nesse princípio, o que Deus criou, se não fosse Jesus, se ele não estivesse lá, nada foi criado. João afirma isso, mas não está Jesus aqui. Agora, olha o 2. A terra era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma? Ela não tem. O fogo é uma coisa sem forma. Se você tirar 1000 fotos de um fogo, cada uma vai ser diferente da outra. Nunca vai ser uma igual. E vazia. A escuridão cobria as águas, tudo água, e uma escuridão total, onde essa água era coberta pela escuridão. Imagina aí, caos. Aí cobria as águas profundas. Aí ele diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Olha a presença do Espírito Santo. O que o Espírito Santo estava fazendo aqui nesse momento? Quando a gente olha para uma escritura mais antiga, hebraica, a ideia que se dá nesse texto era como se fosse uma galinha ou uma ave que estivesse chocando os seus ovos para que nascessem os filhotes. A ideia hebraica é essa, é o mesmo contexto. Então o Espírito Santo estava gerando vida ali, para que depois tudo houvesse. Então isso aqui é muito incrível. Porque quando a gente lê Colossenses 1,15, a gente vai ver assim a presença de Jesus em todos os atos de Deus no princípio. E a presença ativa do Espírito Santo atuando sobre todas as coisas. E a gente pensa, aonde reside o Espírito Santo em nós? E quem é a pessoa do Espírito Santo? Qual é a atuação dele e qual o ministério dele hoje na terra? Nós estamos vivendo o tempo e o ministério do Espírito. Porque se a gente olhar um pouco atrás, lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que o Espírito Santo agia na vida do homem, dando ele vida. Olha para você ter uma ideia, mesmo de um caos, uma maldade humana, quando Deus criou o homem e o homem foi se multiplicando e também a maldade do homem foi se multiplicando, o homem era mau, seus pensamentos maus, continuamente mal. Eu já disse aqui uma vez que o homem fazia o mal hoje e não dava tempo de fazer tanta maldade que ele planejava a maldade no dia seguinte. Amanhã eu termino essa maldade. É o que a Bíblia diz. É aquela história que primeiro matava um e deixava o outro amarrado para matar no outro dia. Tipo assim, gente ruim. Mas sabe quanto tempo o homem vivia? 600, 700, 800. Noé viveu 600 anos. O homem que viveu mais foi Matusalém. Eu acho que 966 anos, se não me engano. Era muito tempo para fazer muita maldade, sim ou não? Aí olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 6: Deus vai dizer, o meu espírito não agirá para sempre no homem, e portanto a idade do homem será de 120 anos. Então Deus, o Espírito Santo, deixa de atuar dando vida ali, porque Ele criou todas as coisas. E o homem passou a reduzir. É como se pegasse e falasse assim hoje: olha, o homem não vai viver mais 100, vai viver só 10 anos. 10 anos é a idade limite para o homem viver. 10 anos já está no estado de velhice. Quando a gente olha para isso, a gente vai ver Deus na história trabalhando e a atuação do Espírito Santo trabalhando junto. A gente vai perceber
que Deus, quando ele fala assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, estava ali a Trindade trabalhando. É tão perfeito isso, que quando Jesus ele nos convida a ser um, quando ele diz assim, olha, se importa que todos sejam um, como eu sou um do Pai. Quer dizer, então, é essa visão que Deus tem de acordo, de concordância, é tão perfeito em Deus. São 3 deuses? Não, um só. Mas são 3 pessoas distintas e que agem de acordo muito perfeito. Não tem esse desacordo de dizer assim, não, eu vou fazer isso, e o Espírito Santo diz, não, acho que não dá certo, vamos fazer diferente. Não existe isso, porque a perfeição é Deus. Agora, pensa nisso. Como que pode Deus habitar em nós? Você consegue conceber essa ideia? Agora pensa aí, se não fosse essa habitação de Deus em nós, eu tenho certeza que há muito já não estaria aqui. Porque o que nos convence a pensar que Deus é real é o Espírito Santo. Agora, quando a gente vê o Espírito Santo atuando no Velho Testamento de forma tão poderosa, eu vou falar algo aqui que me assusta, mesmo eu sabendo a causa e a razão. E isso tem que acontecer com todos aqui que servem a Deus. Não tem que ser diferente. Para você ter ideia do que eu estou falando, lá no Velho Testamento, a gente vai aqui pular os profetas que profetizaram, né? Os patriarcas que tiveram a atuação do Espírito Santo muito massiva ali, a presença muito real do Espírito. Mas a gente vai perceber, todas as vezes que eu tenho algo muito complexo para fazer, que é algo que eu nunca fiz, eu já começo a orar. Quando eu chego no outro dia, e isso às vezes me assusta muito, porque quando eu vou fazer algo que eu nunca fiz, que é muito complexo, quando eu olho para o objeto, a peça, eu já consigo ver como eu vou fazer aquilo. E tem hora que eu estou pensando assim algo e vem na minha mente e faz assim. Eu estou falando isso como força de expressão, é literalmente. E tem hora que eu dou aquela recuada e me assusta aquilo. Como que eu vejo isso? Quando uma pessoa fala assim, você faz isso? A Zico olha para mim e fala assim, ele vai fazer. É tipo assim, olha você tem uma ideia. Por que eu estou dizendo isso aqui? Aonde você trabalha, o que você faz, você tem que fazer com excelência. Porque você tem a ajuda do Espírito Santo para te iluminar, para te guiar, para te dirigir, para te instruir, para te ensinar. Quando eles estavam caminhando no deserto, e eles tinham que construir um tabernáculo, para Deus habitaria, Shekinah de Deus habitava no tabernáculo no deserto, e Deus dá as instruções para Moisés construir, e tinha muitas coisas para ser construída, tinha um gasofilaço, mas está pensando que era simples assim? Não, todo entalhado de ouro, tudo ornamentado, feito os desenhos. Mas quem que fazia isso? Não tinha ninguém hábil para fazer isso. Aí Deus fala para Moisés que o Espírito Santo ia vir sobre 2 homens, Eliabe e Bezalel. E o Espírito Santo encheu esses homens de habilidade e eles passaram a ser escultor, artistas para fazer o ornamento do tabernáculo. Olha, uma coisa humana que não precisa nem ter um dom, você só tem talento. E se aprende, tem escola para você aprender a esculpir as coisas.
Mas quando não tinha alguém para fazer isso, o Espírito Santo veio e deu sabedoria a esses homens para agir. Olha, e eu estou falando isso lá atrás. Eu não estou falando sobre o Espírito Santo vinha, mas não era permanente que abre. Quando eles paravam de trabalhar, de fazer as coisas, eles não tinham a presença do Espírito, não. O Espírito só vinha para dar no momento que eles estavam trabalhando. Agora pensa bem, você com o Espírito Santo ativo o tempo todo em você. O que você não pode fazer? Você tem noção disso? Que o Espírito Santo está ali em todas as áreas. Jesus disse que quando ele viesse, ele fazia a gente se lembrar. O Espírito, imagina tanto ensinamento de Jesus, tantos pormenores que não está escrito na Bíblia, mas que eles passaram a viver. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, ia fazer eles se lembrarem de tudo o que lhes foi ensinado. Imagina, você vai fazer uma prova de vestibular, você vai fazer algo que você estudou, mas talvez no dia da prova você está ali, meu Deus, eu estudei isso, o que é isso? Aí muitos dizem assim, Espírito Santo, eu passei a noite toda estudando, me ajuda aqui agora. Aí o negócio flui. Tem gente que vem aqui e fala assim, pastor, agora que eu dormi, eu vou tirar habilitação amanhã, vou passar no teste. Só que antes essa pessoa foi para a escola, estudou. Mas pode ter algum erro lá? Pode. E aquilo que a pessoa já sabia, ela errou. Aquilo que ela ficou um mês aprendendo, ela vai errar na hora. Então ela fala assim, Espírito Santo, me ajuda. E o Espírito Santo fala assim, deixa comigo, filha, eu vou te ajudar aqui. Você estudou, tá beleza, deixa comigo o resto. Então a gente precisa aprender que nós temos um companheiro, um amigo. E não, eu estou falando de coisas materiais, mas o sentido é muito mais profundo, é muito mais amplo, é muito mais tudo que você possa imaginar. E quando a gente olha para a história, o Espírito Santo vinha, lembra de Sansão? Da onde vinha a força de Sansão? Do cabelo? Se fosse assim, a gente ia fazer a igreja aqui com os cabeludos, né? Para todo mundo ser forte. Não vem do cabelo. Vinha de onde? De Deus. Era o Espírito Santo. Você imagina, um dia está a mãe de Sansão e o pai indo para casa, lá descendo, de repente quando eles olham, está um leão rasgado no meio. Foi tão rápido que eles nem viram. Essa força era do homem? Não. Vinha de Deus, o Espírito Santo vinha dar força descomunal a esse homem, que esse homem fazia coisas extraordinárias. Mas ela não era permanente. Lá em Joel, capítulo 2, Joel fala algo que nos últimos dias ia acontecer algo muito poderoso. Que o Espírito Santo ele ia habitar sobre os servos e servas. Não era mais sobre reis e sacerdotes e profetas, não. Ia chegar um dia que o Espírito Santo ia habitar em todos. Olha que coisa terrível. Quem poderia imaginar isso? E quem era o Espírito Santo? Então, a proposta hoje aqui é colocar no seu coração algo que você já é, que você já vive, que você já tem, e que você já está o tempo todo atuante na sua vida, o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente veio, quando Jesus veio para esse mundo, os profetas, cheios do Espírito Santo, já haviam profetizado que viria o Cristo. Aí veio Jesus. Quem gerou Jesus nesse mundo? O Espírito Santo. A irmã acabou de falar aqui hoje. Ele foi gerado pela obra redentora poderosa do Espírito. E depois todo o ministério de Jesus não fez nada por conta própria. Lembra do milagre de Jesus? Foi Jesus que ressuscitou Lázaro?
Não. Foi Jesus que multiplicou os pães? Não. Tudo que Jesus fez, ele dependia da ação do Espírito Santo. Ele orava ao Pai. Porque Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Ele não usurpou, mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Jesus se esvaziou. Ele era homem. Então tudo que Jesus fez na terra, ele dependia da ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Tudo bem. Quando a gente olha para isso tudo, a gente vai perceber que Jesus estava aqui durante o ministério de Jesus de 3 anos, um pouco. Jesus estava sempre apontando para o Espírito Santo. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. O tempo todo Jesus estava com isso. Muitos não acreditaram que Jesus era o Cristo, por isso o mataram. Entender que aquele homem que estava ali andando, aquele homem que nasceu, que as pessoas conheciam seu pai, conheciam sua mãe, sabiam o endereço da sua casa, saber que ele era Deus, imaginar que aquele homem era Deus, era longe de pensar isso. Isso é tão verdade que um dia Jesus perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Tu nos fala que tu é Elias, João Batista ou alguns profetas aí. Ele perguntou: e vocês? Aí Pedro se adianta e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim: olha, você não consegue saber disso, Pedro, se Deus não te revelar. Não tem como acreditar. O mundo não acredita em Jesus. Aí a gente vai pensar o seguinte: Jesus está sempre apontando para o Espírito Santo. Olha, ele vai vir. Quando ele vier, você tem uma ideia? Evangelho de João, capítulo 16. Isso é tão maravilhoso a gente capítulo 5, né? 16, Evangelho de João. Jesus vai dar toda a trajetória deles aqui. Todo o Evangelho de João, ele vai detalhar tudo isso. Quando a gente olha para esse capítulo 5, do 16, João 16, 5, olha nessa tradução aqui. Eu acho isso aqui tão perfeito em Deus, de uma maneira tão maravilhosa. Deus vai trabalhando de uma forma tão... Presta bem atenção nisso aqui. Quando chega aqui no 8, ele vai dizer o seguinte, olha. Jesus estava ali atuando, e Jesus está sempre apontando para o Espírito Santo, porque Jesus sabia disso, senão ele não falaria isso. As pessoas se convencidas naquele instante era muito para a cabeça das pessoas. Tanto é que depois disso aqui, olha, a gente vai perceber lá em Atos, capítulo 2, que Jesus vai trabalhar, e depois Pedro vai trabalhar na mente das pessoas, justamente isso, porque depois da descida do Espírito Santo, que eles foram convencidos de que Jesus era Deus. Mas antes de Atos capítulo 2, olha o que acontece aqui, ó. Jesus disse assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Paulo vai dizer em Coríntios, se ele soubesse que era Jesus, não teria matado o autor da vida. Mas ele não tinha condições de saber disso. E Jesus tinha plena consciência disso tudo. Olha o que ele vai dizer aqui. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora presta atenção nisso aqui, olha. Por que do pecado? O mundo todo peca, nós somos pecadores. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Sabe por que a gente
não leva uma vida do jeito que o mundo gosta? Porque a gente crê em Jesus e a gente sabe que a gente vai prestar conta para Ele. Mas se você não crê em Jesus, se você não está nem aí para Ele, o que te impede de pecar? Nada. Viva hoje como a hoje, porque amanhã morreremos. Você está entendendo? Olha, por que ele vai convencer o homem do pecado? E por que o homem continua pecando? Porque eles não creem em mim. Se não creem, então vão fazer o que quer. Ele é senhor de si mesmo. Aí ele diz assim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Olha que coisa terrível isso aqui. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Quem viu Jesus essa semana aqui? Quem viu Jesus hoje? Você viu? Eu não vi. Aonde entra a justiça aqui? Mesmo eu não vendo, eu amo. Pedro diz isso na sua primeira carta, 1 de Pedro 1,8. Mesmo não vendo, nós o amamos. Aí Jesus chega para Deus e diz, Pai, é justo que ele tenha isso que ele deseja, é justo que ele faça isso, porque mesmo não vendo, ele crê em mim. Por que o mundo, você acha que se uma pessoa que está aí fazendo uma vida errada, Jesus aparecer pessoalmente, o céu abrir, viu os relâmpagos, parado, uma muito de arco-íris, e de repente na frente da pessoa, dentro do quarto fechado, aparece Jesus. Essa pessoa vai crer? Vai. Mas qual é a justiça aí? Nenhuma. É igual o Silvio Santos. Eu só vejo, só acredito, vendo. Mas por que da justiça? Porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Então por que as pessoas fazem as coisas erradas escondidas? Porque acham que ninguém está vendo, aí faz todas as coisas aí horríveis. Por que usa máscara para fazer um assalto? Talvez, né? Por que faz as coisas escondidas? Porque acha que ninguém está vendo. Então se Deus não existe, se não está vendo, então vamos esbagaçar e fazer tudo que é errado. Mas por que nós somos justificados? Porque mesmo a gente não vendo, a gente crê. Aí vai mais longe do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Do juízo. Ele vai convencer o homem do pecado, né? Da justiça e do juízo. Do juízo porque Satanás já está julgado. Ele tem o dia, tem o ano, o mês, o dia, o minuto, já está decretado por Deus o dia do julgamento de Satanás. Não só Satanás, mas todos aqueles que concordam com a sua obra. Porque o mundo está pecando, tá? Ele está fazendo aquilo que Satanás quer que faça. E no dia do julgamento, todos aqueles que concordam com a obra maligna vai ser julgado justo, já está condenado. Então o juízo já está decretado. Então o que o Espírito Santo vem fazer? Vem convencer a gente a não entrar nesse juízo aqui, que já está decretado. Então a obra redentora do Espírito Santo. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio nos purificar, nos limpar, nos regenerar, para que o Espírito Santo pudesse atuar plenamente em nós. Eu me arrependo porque o Espírito Santo me convence, porque eu não tenho condições nenhuma de perceber que o mundo é errado. Não, eu vou levando, é igual diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que as pessoas vivem. Mas quando eu me arrependo, para você ter uma ideia, você imagina um cara que chegou para Jesus e disse assim, na hora que Jesus estava sendo condenado, mata esse miserável, esse não é nada, esse não é Deus não, mata ele. Aí, no dia que Jesus é morto, essas pessoas voltaram para casa alegre. Ainda bem que matou. Ainda bem que matou. Acabou a bagunça. Porque foram convencidas pelos religiosos que Jesus era água. Agora presta atenção nisso aqui. Aí depois, sabe a promessa de Joel que o Espírito Santo viria? Eu vou até ler aqui. Joel
capítulo 3, versículo 28. Joel 3, 28 diz o seguinte. Está aí? Para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, como isso é interessante. Oi? Joel 2. Joel 2. Como é que você entendeu? 3. Joel 2, 28. Isso aqui que Joel está dizendo é algo assim quase inimaginável, impossível de acontecer. Você falar isso aqui para um sacerdote, ou um sumo sacerdote, ele mandava matar a família toda, se o cara falasse assim. Se ele acreditasse nisso. Depois disso o quê? Depois vocês vêm em casa, você vê o dia final, o dia do Senhor. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho e os jovens terão visão. Visões. Até sobre, presta atenção, os servos e servas. Isso aqui, igual diz o outro, é muita exclamação. Deus fala, isso é muita coisa. Servo. Derramarei do meu espírito naqueles dias. E passa séculos e séculos e séculos. Jesus nasce, Jesus morre. Jesus ratifica essas promessas. Aí chega um belo dia, depois que Jesus ressuscita, Jesus morre, fica 40 dias aqui na terra, ressurreto, vai ser assunto ao céu, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. E depois do Pentecostes, a primeira mensagem de Pedro se levanta e ele diz assim, ele sobe no lugar e diz, varões israelitas, atenta às minhas palavras, o que você está vendo aqui, olha, eles falam de língua, não é tabelo nessa hora da manhã, não. Isso aqui é o que Joel disse, cumprindo a promessa, que isso de fato aconteceria. Aí Pedro começa a dizer assim, olha, sabe aquele Jesus que vocês mataram? Deus fez Senhor e Cristo. Olha, Moisés falou isso dele, Davi disse que não deixaria sua alma na morte, e começou a lembrar eles aquilo que eles já sabiam. Ele já sabia da promessa do Pai, já sabia dos profetas que disseram, já sabia de tudo. Pedro só foi lembrando. E ele estava ali ouvindo, e o Espírito Santo já estava atuando ali na vida humana. E eles foram sendo assim, compungidos, eles foram se arrependendo do que fez, foram entendendo realmente o profeta falava, e a gente não atentou para isso, e agora, o que a gente vai fazer? Aí eles dizem, faz a pergunta para Pedro, e agora, Pedro, o que a gente vai fazer, irmão? A gente matou o autor da vida. Aí Pedro diz assim, olha, se arrependa. Só isso? Só. Aí o Espírito Santo já atuou na vida deles, veio o arrependimento e eles foram batizados. Os mesmos que mataram Jesus, que concordaram com a morte. Olha que coisa terrível. O que é o arrependimento? Qual o papel do Espírito Santo? Para você ter uma ideia, para viver uma vida aqui na terra, boa, tranquila e paz, sem os frutos do Espírito, só vai ser bagaceira. Você sabe quanta gente nessa noite vai voltar para casa acabado, arrasado, cheio de bebida, cheio de drogas, cheio de coisas. Gente com a mente perturbada porque traiu a mulher, porque traiu o esposo, o filho, porque maltratou o pai, saiu de casa. Só você entender, só as vantagens que nós temos como ser humano. Gálatas 5:16. Só você entender o que eu estou falando aqui. Estou falando de vida humana, não é? Esquece o mundo espiritual, só para viver aqui humanamente falando. Olha, por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo algum vocês vão satisfarão os desejos da carne. É isso aqui que mata. Aí ele vai dizer aqui, olha, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o
espírito é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Para fazer o bem, a gente tem que lutar. Para fazer o mal é só deixar levar, ele vai fazer. A gente já é mal por natureza. Mas agora presta atenção nisso aqui, olha. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não precisa você dizer, oh, faça isso, não, já vai fazer naturalmente. Ora, as obras da carne são, elas são muito notórias, visíveis, ela manifesta, ela é desnudada, todo mundo percebe quais são as obras da carne. Olha, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Meu Deus! E tem gente que vive isso aqui tudo, você não tem ideia. É esmagadora, majoritariamente as pessoas vivem mais isso aqui do que a outra parte. Isso aqui dentro de uma família é só desgraceira. Dentro de uma casa tem tudo isso, tem mais. Se a gente for mais para Romanos, Paulo vai aumentar essa lista aqui, chega a dar sangue. Olha, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Coisas semelhantes a essa acontece quando a pessoa. Isso aqui as pessoas praticam sem esforço nenhum, é só sair de casa. E tudo isso aqui é uma obra. Paulo está dizendo que isso aqui é construído. As pessoas que procuram isso. Sabe por que essa parede está aqui? Sabe por que está nesse prédio? Porque alguém construiu, alguém fez. Tudo isso aqui que nós lemos precisa de alguém para fazer. Alguém quer beber, alguém tem inveja. Tudo isso aqui, ó, as pessoas têm ira, discórdia, tudo isso aqui. Aí Paulo lembra, essas coisas semelhantes a essa, eu os adverti, como eu já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Está fora. Aí ele diz, olha, entretanto, o fruto do Espírito é. O que é fruto? Se eu tenho convicção do Espírito, se eu fui convencido, se eu aceitei, se eu fui regenerado, se eu fui limpo, o Espírito Santo habita em mim. Naturalmente, não precisa eu fazer esforço nenhum. Ele produz em nós através do Espírito. Olha, amor, que coisa maravilhosa. Alegria, cara, alegria como fruto. Tristeza nenhuma na vida tira essa alegria. Ainda partindo do princípio que nós lembramos que somos salvos. Então, se eu sou salvo, se eu vou para um lugar superior, se eu vou para um lugar na presença de Deus, as lutas aqui se tornam momentâneas e transitórias, leve e momentânea. E Jesus lembrou os discípulos disso. Olha, fica alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tudo bem, paz, que coisa boa, ter paz. Eu falo sempre, entre a razão e a paz, fique com a paz. Tem gente que, por mais que tem bem, por mais que tem coisa, não tem paz. A vida atribulada, a pessoa não tem sossego, sabe? O tempo todo, a casa vai cair, não me direito, vai acontecer aquilo, o tempo todo perturbado, sem paz. Não tem condições de viver com a família, não tem condições de ir para um lugar, não tem prazer em nada porque não tem paz. Agora presta atenção, paciência. Não vou adjetivar isso aqui porque é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem tempo para esmiuçar cada vez, mas se eu abrir só isso aqui, ó, se eu abrir essa janela aqui, ó, domínio próprio, dentro dela vai ter tanta coisa. Se eu voltar lá, aqui, ó, voltar aqui,
E olha o que ele vai dizer aqui. Amor. Tem essa palavrinha amor aqui? Se eu tirar todas essas palavras, toda paciência, bondade, fidelidade, e abrir só o amor. Aí o amor é. Aí eu vou saber tudo que o amor é e tudo que o amor faz. O amor, 4 coisas. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É isso, tem mais outra lá. O amor é paciente, é benigno, sabe, não há de ciúme, não busca os seus próprios interesses, só o amor. Aí se eu for lá, o amor não busca os seus próprios interesses, e abrir, busca. Aí eu vou ter outras camas de coisas que é infinito. Aí vai ramificando uma coisa com a outra, e a gente vai ver como vale a pena ter o Espírito Santo, você vai ser feliz. Você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter paciência, você vai ter bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, você dominar a situação, você ser manso, ser orgânico. Quanto essas coisas não há lei, é só viver. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Já. Quem faz isso? Eu consigo? Não. Para você ter uma ideia, quando eu estava na área dos fumantes lá em Barretos, tinha algumas pessoas com câncer, faringe, garganta. Os meus olhos viram algo que eu fiquei assim, falei, meu Deus, isso é verdade, Senhor. Eu vi um cara fumando pela traqueia, fumando, com esse negócio aqui, faz tractomia, né? Fumando por aqui, falei, meu Deus. O médico falou assim, olha, filho, você tem que parar com isso. O impulso é tão forte que as pessoas vai sabendo que está prejudicando, mas as pessoas fazem. Só o Espírito Santo que convence, filho, para agora. Não faça mais isso. Tem hora que você sabe, tem coisas assim tão incríveis. Um dia eu evangelizei um rapaz e ele se converteu. Esse rapaz mexia com muita coisa errada. Muita coisa errada. Ele se converteu, ele tinha que parar tudo. E eu falei para Zilma, esse rapaz não vai conseguir. Pelo que eu estou achando assim, ele não vai ter condições não, porque a vida do cara foi assim. Até os filhos teve que tirar da escola particular, o cara foi para a vida séria. Esse cara não vai conseguir, a pressão é muito grande. Oxi, não foi outra. O cara se converteu de verdade, que ele mudou de vida, começou a mexer com outro ramo, e hoje o cara está bem de novo. Porque se não for o Espírito Santo, não vai conseguir, não vai. Ah, eu vou deixar essa vida, você não vai deixar. Se você não se deixar ser convencido pelo Espírito para ser de Deus, não vai conseguir. Porque o assédio desse mundo, as coisas são tão terríveis. E o que eu não posso entender hoje? Talvez em outra oportunidade a gente fale aqui mais algumas coisas do Espírito. Mas eu só quero sair nessa noite aqui entendendo algo. Faltam 4 minutos para 9 horas. Mas o que eu quero a gente, para você ter uma ideia, quando o Espírito Santo ele veio sobre a terra, nas formas que o Espírito Santo veio, em forma de pomba, ou ciclo como água, ou como vento, ou como óleo, ou como fogo. Você lembra que quando Jesus estava sendo batizado ali no Rio Jordão, o Espírito Santo ele veio corporeamente numa forma de uma pomba, e a voz lá do céu dizia, quando Jesus estava sendo batizado: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Olha que coisa incrível. Então quando a gente olha para isso tudo, quando ele estava sendo batizado ali no cenário, a Bíblia diz que veio algo como um fogo bem grande,
E o vento era como se fosse um som de um vento, mas não era um vento, era como se fosse um fogo, mas não era um fogo. E esse fogo começou a dividir em pedaços pequenos e começou a pousar sobre a cabeça de várias pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Materializando, sendo algo substancial para representar ali. Mas só que eu queria dizer só uma coisa. A gente falou sobre os frutos do Espírito, aos dons do Espírito. Para você ter uma ideia, só para a gente terminar, abre a sua Bíblia aí em Mateus, Evangelho de Mateus 28, 18, terminando essa mensagem de hoje. Olha o que Jesus disse aqui. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Então Jesus se aproximou deles. Aqui Jesus já havia morrido e vai comissionar eles a tarefa. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem deu essa autoridade? Deus. Então, Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Comissionou, batizando-os em nome. O interessante é que essa palavra aqui, você vê que não está no plural, está no plural? Está no singular, batizando em nome. Aí depois ele fala de 3 pessoas: do Pai, do Filho e do Espírito. E o mais incrível é que, quando a Bíblia diz essa palavra aqui, até no hebraico, no mar, essa palavra aqui ela é no singular. Não é nenhuma variação. Originalmente ela está no singular, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando a situação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas talvez por que as pessoas hoje, até os dons que Deus dá, Ele dá para um fim proveitoso. Deus não dá dom para quem quer fazer algo. Deus só aperfeiçoa e capacita com dons aqueles que estão fazendo. É como se eu não aguentasse esse púlpito. E eu estou pensando, um dia quando eu vou ficar forte, eu vou pegar esse púlpito. Um dia quando eu ficar forte, eu vou pegar. Sabe quando é que você vai pegar? Nunca. Agora, mesmo sem força, eu estou lá. A Espírito Santo me capacita e eu consigo pegar. Simples assim. É isso que a Bíblia diz. Os dons é dado para o fim proveitoso. Você quer fazer algo em Deus? Quem vai fortalecer? Mas se eu ficar na retaguarda, nunca vai acontecer nada. Nunca. Mas no dia que você tentar convencer as pessoas, o Espírito Santo vai dar dons maravilhosos. E aí, a gente vai perceber isso. Olha, existem 2 palavras aqui para a gente entender. Talvez isso seja um erro de muitas pessoas. Tem 2 palavras, uma grega e uma hebraica. A palavra ruach é espírito e pneuma também é espírito. A tradução dela é vento, sopro. É por isso que muita gente não entende que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque, transliterando essas palavras, pneuma, olha que coisa terrível. A gente já começa a errar. Quem já viu um carro andando sobre 4 pneus? Alguém já viu? Você sabia que pneu não é a borracha? Pneu é o ar que está dentro daquela borracha que chama pneu. Por que meu se chama pulmão? Deriva da palavra, vento, sopro. Nós respiramos, é a vida. Então, quando a gente olha para isso tudo, eu tenho que desvincular isso. Tem muitas
religiões aqui, igrejas e do lado, que falam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em você, que te convenceu, que te dirige, que te consola, que te guarda. Se eu tivesse tempo, eu ia ler João 14, mas já é 9 horas. São 9 horas. Amém? Vamos ficar de pé. E a Bíblia diz que é um Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas eu habito em vós, porque vocês me veem o tempo todo. Olha que coisa maravilhosa. Quem já leu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo? Quem já leu? O autor não é muito bom não, mas a proposta dele é boa. Eu nunca li, né? Mas já vi muito falar. Já foi até no lançamento desse livro. Quem está entendendo aqui? Olha, como é bom você saber assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Ele não habita mais em paredes, em lugares, ele habita em nós. Por isso que a Bíblia diz, olha, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Porque lembra que o Espírito Santo reside em você. E se você fazer algo que você, por alguma razão, não quer, mas faz, que desagrada o Espírito, você vai entristecer. E ele vai dizer, filho, por que você fez isso? Você é selado, filho, para o dia da redenção. Sai dessa. Não entre por esse caminho. Não faça isso, faça isso. Eles vêm nos convencendo o tempo todo. Eu não posso ser insensível a não ouvir a voz do Espírito. Não entre por esse lugar, filho, não faça isso. Isso aqui vai te dar prejuízo. Não entra por esse caminho que você vai se perder. Mas a gente às vezes não ouve, a gente vai, a gente faz, sabe, anda na direção. Aquele que anda no Espírito não vai fazer nada que desagrada a ele. Lembra que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 diz isso. Imaginou chorando com você, gemendo com você, intercedendo ao Pai por você. Isso é muito maravilhoso. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por nos regenerar, por nos convencer e acreditar que Jesus morreu por mim. Obrigado, Espírito Santo, pela tua ação na tua igreja, no meio do teu povo. Obrigado, Espírito Santo, porque todos nós que estamos aqui fomos convencidos de que nós precisamos de um Salvador. Porque foi pelo sangue que fomos purificados e limpos. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui. Nós somos a tua igreja, somos o teu povo. Nós queremos ser pessoas melhores a cada dia. Nos convence, Espírito Santo, de a cada dia ser mais atuante, mais sério na tua obra, Senhor. Que através das nossas palavras o Senhor possa convencer muita gente a estar na tua presença. Mas eu preciso falar, Senhor. Eu preciso ser atuante para que o Senhor possa estar presente na vida de muita gente que está perdida nesse mundo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, por nos lembrar disso. Nós já sabíamos disso, mas obrigado por nos relembrar de tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gostaria de agradecer a nossa irmã, a primeira vez que está aqui. Amém? Não sei quem a convidou, mas que Deus te abençoe grandemente. Você possa levar daqui muito mais do que imaginou buscar. Deus seja contigo, com a tua família, te abençoando, fazendo prosperar o teu caminho, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Amém. E logo nós vamos estar aqui marcando o estudo do batismo. Vai ser muito bom, vai ser algo muito poderoso esses dias, vai estar aqui juntos. Lembrando que quarta-feira não venha só, convida a pessoa, seja um agente de Deus. Olha essas cadeiras vazias e fala assim: Senhor, eu sou responsável por isso, eu preciso ser atuante. O Espírito Santo vem convencer esse mundo
E se a gente não falar, as pessoas vão para o inferno. Amém? Lembra disso. Aquele que ganha a alma é o quê? Sabe. Olha que coisa maravilhosa. Faça isso. Invista na vida de pessoas. Invista na vida dela como algo muito precioso. E a gente vai surpreender não só o pastor, mas Deus com as nossas ações. E você tem um agente atuante na vida de cada um aqui para convencer as pessoas de que eles precisam de Deus. Amém? Obrigado por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, por tua palavra. E que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja por todos hoje, sempre. Amém. Gente, que Deus continue nos abençoando grandemente. Dá um abraço, seu irmão.